Olá, tudo bem? Vamos começar a preparação para o concurso do TSE com uma questão de direito eleitoral formulada pela FGV, que não é mais a banca do nosso concurso, mas que é interessante para estudarmos a matéria. Bom, a questão é sobre propaganda eleitoral. Tem que ficar muito esperto porque propaganda é uma parte muito importante do direito eleitoral e é um tema que sempre aparece nas provas dos tribunais regionais eleitorais. Vamos ao enunciado. No mês de setembro do ano de realização das eleições para o cargo de prefeito do município alvo, a emissora de rádio XX, ao abordar a proximidade das eleições, enalteceu os avanços administrativos durante a gestão de Maria, então prefeita e candidata à reeleição, em comparação com a gestão anterior, capitaneada por seus adversários políticos, ressaltando que o voto deveria ser valorizado e que o eleitor não deveria permitir o retorno ao comando do município de pessoas que demonstraram não ter decência ou competência para administrá-lo. E resignados com a abordagem realizada pela rádio, os adversários de Maria consultaram um advogado a respeito de sua compatibilidade com a legislação eleitoral, sendo-lhes corretamente esclarecido que a. O abuso dos meios de comunicação não está configurado em uma conduta isolada, logo a conduta é lícita. B. Por não ter ocorrido pedido explícito ou implícito de voto, não houve qualquer infração à legislação eleitoral. C. A Rádio XX apenas exerceu seu direito de crítica e de informação ao eleitor, não praticando um ilícito eleitoral. D. Como não há prova de que foram realizados pagamentos à Rádio XX, não há que se falar em infração à legislação eleitoral. E. A conduta descrita rompe com o dever de imparcialidade a que está sujeita a Rádio XX, que não pode privilegiar candidaturas. Antes de mais nada, vamos pensar as informações relevantes desse caso. O tempo é setembro do ano eleitoral. Veja que logo no começo do enunciado você já tem essa informação importante sobre o tempo que os fatos se passam. O pleito, são as eleições municipais, no caso o cargo de prefeito. O agente é a emissora de rádio XX, é quem pratica essa conduta. E qual que é a conduta? A conduta é elogiar a gestão da atual prefeita, que é candidata à reeleição, e maldizer os adversários políticos da atual prefeita, fazer essas críticas aí em comparação com a prefeita atual. Então esse é o nosso resuminho. Uma emissora de rádio falou bem de uma candidata e falou mal do candidato concorrente. O que a banca está querendo ver é se você conhece aquela parte da lei das eleições, a lei número 9.504 de 97, aquela parte que trata da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, mais especificamente aquelas proibições que estão no artigo 45. Bom, antes de olhar as proibições que estão no artigo 45, a gente precisa ver que essas proibições são limitadas a um período, que é após o encerramento do prazo para a realização das convenções. Agora, você lembra qual é esse prazo? Está lá no artigo 8º da Lei das Eleições. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicado em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Então, o que importa para nós é que a realização das convenções tem o seu prazo final no dia 5 de agosto do ano eleitoral. Então, as proibições do artigo 45 sobre propaganda no rádio e na TV, elas dizem respeito ao período após o fim desse prazo. Então, após 5 de agosto, quer dizer que as proibições começam em 6 de agosto. Ok, voltando. Quais eram as proibições mesmo? 1. Transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Agora eu vou pular os incisos 2 e 3, porque eles foram declarados inconstitucionais na ADI 4451. Eu deixei o texto da parte inconstitucional em laranja, aqui no inciso 2, e também no inciso 3. Como só a segunda parte foi afetada, eu deixei a primeira parte na cor branca, normal, aqui, veicular propaganda política, e o resto em laranja. Bom, depois, inciso 4. Dar tratamento privilegiado ao candidato, partido ou coligação. 5. Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries
ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. E 6. Divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando pré-existente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro. Você precisa estudar bem esse artigo, com bastante calma, mas aqui interessam para nós os incisos 3 e 4. O problema é o seguinte: o inciso 4 diz que a emissora não pode dar tratamento privilegiado ao candidato, partido ou coligação. O inciso 3 diz que é proibido veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes. Se o inciso 3 foi declarado inconstitucional, então é permitido à emissora fazer propaganda eleitoral e manifestar opinião sobre candidatos e partidos na sua transmissão. Como pode a lei, ao mesmo tempo, proibir o favorecimento do candidato em detrimento de outro e permitir que a emissora manifeste suas preferências eleitorais? Essa aqui é a minha cachorrinha e ela não sabe a resposta para essa pergunta. Mas por que ela está aparecendo na tela? Porque ela veio te lembrar que se você não se inscrever no canal e não curtir esse vídeo, ela vai ficar triste. E eu tenho certeza que você não quer que ela fique triste, certo? Então aperta os botõezinhos aí e volta comigo para o artigo 45. Bom, o primeiro detalhe é que o inciso 3 só foi parcialmente declarado inconstitucional. A primeira parte continua valendo, ok? Então, continua sendo proibido às emissoras de rádio, televisão, veicular propaganda política em sua programação. A segunda parte foi sim declarada inconstitucional, então é permitido difundir opinião favorável ou contrária, né? Mas, como é que se concilia isso? Pode dar opinião favorável, mas não pode dar tratamento privilegiado. É isso mesmo. Dar opinião é falar sobre o entendimento pessoal que se tem sobre algo ou sobre alguém, e dar tratamento privilegiado vai um pouco além. Privilegiar é tratar de um modo, sim, de tal maneira que alguém seja indevidamente colocado numa posição privilegiada, né, uma posição destacada, uma posição na qual terá uma vantagem sobre a concorrência. Por exemplo, quando a emissora vai lá e só convida o seu candidato favorito para uma sabatina ou para uma entrevista. Agora, pega só esse último detalhe do enunciado que eu deixei para o fim, porque ele vai nos ajudar muito a achar a resposta correta. Ao abordar a proximidade das eleições, enalteceu os avanços administrativos durante a gestão de Maria, então prefeito e candidato à reeleição, em comparação com a gestão anterior, capitaneada por seus adversários políticos, ressaltando que o voto deveria ser valorizado e que o eleitor não deveria permitir o retorno ao comando do município de pessoas que demonstraram não ter decência ou competência para administrá-lo. Olha aí o que a emissora fez. Rolou um apelo para que o eleitor não votasse nos adversários de Maria. Veja que existe um tom bem eleitoreiro nessa parte. Juntando tudo o que nós vimos aqui, grave isso. Mera opinião pode, propaganda ou favorecimento não pode. Essa questão é muito útil aquela dica que eu sempre dou para quem está estudando direito eleitoral, se preparando para concursos públicos, que é a de veja a jurisprudência selecionada do TSE. Na página do TSE, você tem ali julgados selecionados, agrupados por tema, e facilitam muito o estudo. Por quê? Porque muitas vezes a banca examinadora se inspira nesses julgados, né, para criar um exemplo, para criar um caso, para criar ali uma historinha, né, um caso fictício para você responder de acordo com aquela questão. Na verdade, o que a banca está querendo é que você saiba de qual maneira o tribunal julgou. Agora, olha só essa aqui e veja se a banca não se inspirou nessa decisão. Emissora de rádio, período posterior às convenções partidárias. Artigo 45, inciso 3 e 4 da Lei nº 9.504 de 1997. Tratamento privilegiado ao candidato. Pedido negativo de voto nas candidaturas adversárias. Liberdade de imprensa e de informação. Extrapolação. Harmonia do acórdão regional com a jurisprudência dessa corte. Na origem, foi ajuizada a representação fundada no artigo 45 da Lei nº 9.504 de 1997, por meio da qual foi alegado que, no período posterior às convenções partidárias,
a emissora de rádio estaria dando tratamento privilegiado à então prefeita e candidata à reeleição. 2. No período posterior ao encerramento do prazo para a realização das convenções partidárias, as emissoras de rádio e televisão, por serem objeto de outorga do poder público, têm dever de imparcialidade, não podendo, portanto, nos termos do artigo 45, inciso 3 e 4 da Lei nº 9.504 de 97, veicular propaganda política ou dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou por ligação. 3. De acordo com a jurisprudência do TSE, estar-se-á diante de uma conduta vedada pelo artigo 45 da Lei nº 9.504 de 97, quando a crítica ou matérias jornalísticas venham a descambar para a propaganda política, passando nitidamente a favorecer uma das partes na disputa eleitoral, o que deve ser avaliado em cada caso concreto. 4. Propaganda eleitoral se caracteriza pela natureza eleitoral da manifestação, somada à presença de pedido expresso de voto ou de não voto, os quais podem ficar caracterizados pelo uso de expressões análogas e semanticamente equivalentes. Calma que já está acabando. 5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem verificou o tratamento privilegiado à candidatura da então prefeita nos elogios tecidos à sua gestão e na comparação com a administração de adversários políticos. Identificou, ademais, a existência do uso de expressões análogas ao pedido explícito de não voto nos dizeres: não podemos permitir que pessoas do nível de Valmir e de Jerônimo, que essas pessoas estejam envolvidas no poder, né? E exercer a democracia não é voltar ao passado. Deixa eu dizer logo, não entregar o município nas mãos de arcaicos, de antigos, de sugadores. Então esse julgado já nos diz tudo. Vamos responder a questão agora? Alternativa A. O abuso dos meios de comunicação não está configurado em uma conduta isolada. Logo, a conduta é lícita. Besteira. A conduta é ilícita, nós acabamos de ver no artigo 45 da Lei das Eleições e também na jurisprudência do TSE. Alternativa B. Por não ter ocorrido pedido explícito ou implícito de voto, não houve qualquer infração à legislação eleitoral. Não, né? Houve pedido de não voto no candidato adversário e houve infração ao artigo 45. C. A Rádio XX apenas exerceu seu direito de crítica e de informação ao eleitor, não praticando um ilícito eleitoral. Aí, novamente essa conversa de que não houve ilícito eleitoral. Nós já vimos que a lei proíbe a conduta praticada pela emissora de rádio. Então, alternativa D. Como não há prova de que foram realizados pagamentos à Rádio XX, não há que se falar em infração à legislação eleitoral. Nada a ver também. O abuso dos meios de comunicação pode ocorrer independentemente de qualquer pagamento. Por fim, alternativa E. A conduta descrita rompe com o dever de imparcialidade a que está sujeita a Rádio XX, que não pode privilegiar candidaturas. Essa está correta. A situação narrada pela banca é similar àquela exposta no julgado do TSE que nós mostramos e tem fundamento nas previsões do artigo 45, incisos 3 e 4 da Lei das Eleições. Eu deixei links aqui na descrição do vídeo para as fontes que eu consultei, leis, resoluções, jurisprudência. Não deixe de consultá-las durante seus estudos. A última coisa que eu tenho para falar aqui é que no momento eu não estou vendendo nenhum curso, não estou dando aula particular, não estou vendendo material. Tudo que eu tenho feito aqui é de forma gratuita e você pode me apoiar se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. Obrigado pela atenção e até mais!